Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, trazendo para vocês mais um bate-papo, mais uma conversa extremamente contraída, mas hoje com um ponto extremamente sensível. Hoje a gente vai estar conversando sobre coisas que têm trazido muita aflição para toda a sociedade, uma conversa muito séria e que com certeza vai ser imperdível. Já vou falar com você, para você já ir distribuindo, compartilhando, porque hoje nós vamos falar de erro médico. Uma das coisas que mais vem acontecendo no nosso país são as demandas judiciais contra erro médico. E hoje, junto comigo, o doutor Saulo Luna, que está aqui comigo nesse momento. Né? Boa noite, doutor Gledemir. É um prazer estar aqui novamente ao seu lado. E principalmente hoje, conversando sobre esse tema de grande relevância, não só no meio jurídico, mas também no meio médico, no meio de saúde, né? Um assunto de grande relevância. E detalhe, né? Hoje nós trouxemos ninguém mais, ninguém menos, uma das maiores referências médicas da nossa região, um grande cirurgião plástico, renomado em toda a nossa sociedade. Vamos estar aqui hoje conversando, debatendo e trocando bastante informações com o doutor Gustavo Cortes, que hoje está aqui conosco. Doutor, muito obrigado por ter conseguido uma vaga na sua agenda aí pra gente, que a gente sabe que é extremamente de última hora ainda, né? De última hora. E é um prazer muito grande e agradeço não só em nosso nome do podcast, mas também de toda a sociedade, porque eu sei que a importância sua para a profissão, né? E também é uma coisa que vai nos ajudar muito. A gente está passando por momentos difíceis, então seja bem-vindo, entendeu? Fique à vontade, doutor Gustavo. Eu queria agradecer, né? Primeiro, não tem como eu recusar um convite desse meu amigo, grande amigo, doutor Gledemir, doutor Saulo também. É uma honra poder estar aqui no Contraponto Podcast, né? E realmente esse tema é um tema muito sensível, um tema que, infelizmente, né? A gente tem que tocar no assunto. Está em alta no Brasil, vem aumentando essas demandas, né, judiciais ultimamente de uma forma exponencial já há alguma década pelo menos, né? E estamos aqui para poder ajudar, né, de comentar sobre esse assunto. E os cirurgiões plásticos parece que são o alvo principal, né, hoje em dia, com essa demanda, essa questão de vaidade e tudo isso. Por exemplo, a gente percebe, né, que as demandas judiciais contra os cirurgiões plásticos e alguns também que se passam por cirurgia plástica, né? A gente está aí com situações que você vê dentistas sendo processados, alguns fisioterapeutas sendo processados, pessoal que faz aqueles cursinhos de estética, coisa assim nesse sentido, aplicação de botox, silicone, e os processos cada vez maiores, né? Então, isso é uma parte da medicina que vem trazendo muitos problemas. Como que o senhor tem visto isso? Como que o senhor analisa, sendo o senhor uma pessoa de renome e com um trabalho muito bem entabulado na nossa cidade? Como que você vê isso daí? Só para dar um pouco da minha história, né? Isso. Eu sou cirurgião plástico, eu sou professor de cirurgia plástica, do serviço de cirurgia plástica do professor Ronaldo Pontes, que é um dos serviços mais renomados no mundo, né? O professor Ronaldo Pontes, ele é referência em cirurgia plástica no mundo. E eu tenho a honra, né, de ser um dos professores lá, um dos staff de serviços. E eu estou por ser convidado por ele, né? Fui convidado por ele desde 2007 para fazer parte do grupo de staffs lá. E um dos grandes assim, desafios nossos, né, no nosso serviço de cirurgia plástica é justamente passar para os nossos alunos, nossos residentes, né, justamente como lidar com essa situação, como se portar perante o paciente, né? Que o paciente, ele está ali, ele está acreditando na gente, está entregando a vida dele em nossas mãos, né? E nós temos que pegar aquilo ali como realmente algo, um diamante, a coisa mais importante que ele está colocando, os familiares estão colocando na nossa mão, nós temos que saber lidar com aquilo. Então isso é um foco muito importante do nosso serviço, a gente tem que lidar com isso, porque infelizmente a gente sabe que essas demandas judiciais vêm crescendo cada ano que passa, exponencialmente, né? Isso já é comentado no nosso meio, já pelo menos a Sociedade Nossa de Cirurgia Plástica já comenta isso desde 2005, pelo menos, já com um grupo fazendo nos nossos congressos, temas específicos sobre como se portar perante a demanda judicial, né? Então, realmente, nós temos que estar sempre atento a isso e ligado a esses problemas que podem vir a ter, né? Então, doutor Gustavo, aproveitando esse gancho aí, o doutor acha que, o senhor falou que
E a gente percebe que as demandas judiciais vêm crescendo em relação ao erro médico. Mas você acha que isso é fruto, isso é algo que foi recente, ou é algo que sempre aconteceu e só agora que talvez os cidadãos estejam mais conscientes dos seus direitos e tenham ido à justiça, às vezes até reclamações administrativas, né, junto aos conselhos regionais de medicina, e que isso agora que está sendo mais formalizado ou que na verdade isso sempre aconteceu? Eu realmente acho que o erro médico em si, né, ele sempre aconteceu, né? Todo mundo é sujeito a erro. A gente brinca até na parte da cirurgia que cirurgião que não tem complicação, das duas umas, ou ele é mentiroso ou ele não opera, né? Mas aí o problema é justamente essa qualificação entre complicação e erro. Isso aí é um limite muito tênue, né? Sim. Isso antigamente, né, eu falei que eu ainda apesar de parecer um pouco jovem, mas eu tô na cirurgia desde 2000, né? Então já 22 anos. 22 anos já? E lá antigamente eu vejo pelos meus professores, né? Existia muito mais aquele cuidado entre aquela relação médico-paciente, era uma coisa muito mais íntima, era uma relação de amizade, de confiança, né? Que o erro, assim, acontecia as complicações, aquilo ali era lidada entre o paciente e o médico de forma que era resolvido. Só que eu tenho notado que eu não pessoalmente, mas tem se notado, principalmente isso é falado muito no nosso meio de sociedade, que isso tem tomado uma proporção que vem meio que sendo estimulado também pelo outro lado, pela outra parte, a tomar ações, né, contra a parte médica por querer alguma vantagem, né? Então, existe os dois lados. Por isso é legal até o nome do podcast, que é o Contraponto, né, que existe os dois lados. É lógico, não estamos falando aqui não vamos entrar em contato assim, em relação aqui ao mal profissional. Não, isso aí, dúvida, né? Está falando assim, realmente ao bom profissional com boa formação, né? E que existe a possibilidade, como qualquer cirurgia, de complicação. Vou falar especificamente em relação à cirurgia, não em relação a outras áreas da medicina, sim. Né? E a Sociedade de Cirurgia Plástica, né, como o Dr. Demir falou, a cirurgia plástica é a vitrine, né? É o grande telhado de vidro de toda a área de saúde, da área de saúde toda. Não estou falando só da parte de medicina, mas de toda a área de saúde, né? E dentro da parte da medicina, a cirurgia plástica, então, nem se fala, né? É a vitrine, né? Infelizmente, eu não lembro, vou lembrar o nome, mas o Dr. Ademir provavelmente vai lembrar, com certeza, onde a cirurgia plástica foi colocada como especialidade de fim. Sim. Isso até então, teve um ano específico que isso foi votado, né, lá no Supremo, na STJ, né? Que foi tido como uma especialidade de fim. Isso até então não era como qualquer parte médica, era de meio. Com dever de resultado, né? Exatamente. Isso aí foi o caos, né? E a partir daí realmente vieram várias demandas, estímulos do outro lado, sim, né? E sempre cresceu o outro lado, que eu digo assim, a parte do estímulo do lado do paciente, não está falando nem do paciente que sofreu vítima do médico, mas aquele paciente realmente que tem alguma má intenção. Então isso foi sempre estimulado de um lado e do lado de cá nunca teve um estímulo de proteção. Sempre foi estimulado desde as faculdades, né, de medicina em geral e no nosso serviço também em geral de residência, a tratar o paciente como acolher, que nós temos realmente no princípio hipocrático de dar a vida por ele, né? Então nunca teve o outro lado, o contraponto. Sempre teve o lado de cá, agora não, está servindo, agora que eu digo assim, já há alguns anos, pelo menos mais de 10 anos, vem surgindo o serviço do outro lado, tentando alertar e ajudar os médicos. Peraí, rapaz, você não pode dar só a sua vida não, porque infelizmente, né, do outro lado tem uma pessoa que não está pensando assim. O que acontece, né? Desde quando o direito foi criado, a litigância de má-fé foi criada em conjunto, né? É uma coisa que o direito toma conta, realmente. Existe realmente aquelas pessoas que podem estar insatisfeitas com uma coisa que ela queria no final, mas depois, no decurso do tempo, ela mudou de ideia e acha que tem que refazer aquilo que ela mesmo pediu que tivesse feito. Então, daí ela acha que ficou errado, ficou não sei o que, não. Era aquilo dali mesmo. Mas, por exemplo, assim, eu tenho um dado estatístico para mostrar para o senhor, não sei, a produção, você poderia colocar para nós aí, para a gente dar uma olhada? Olha, você vê lá, 40% dos erros médicos acontecem durante as consultas. Isso é um dado apontado pela OMS. Né?
Então, quer dizer, o que tem saído das consultas? Erro de avaliação, medicamentos equivocados. Mas aí também, o que a gente nota também? A sobrecarga do profissional de trabalho. Eu, por exemplo, já tive oportunidade de um determinado momento de não emergência ter que levar um filho meu à UPA, né? Que é uma unidade de serviço. Chega lá, não tinha nenhum tipo de exame para se diagnosticar exatamente o que era, né? O médico fica pedindo informações, principalmente quando se dá com criança. Porque a criança ela não sabe nem dizer o que está sentindo, mas só sabe que está com febre, né? Aí você vê lá, não tem como... A falta de estrutura para dar para o profissional da saúde pode, muitas vezes, induzir ele ao erro, né? Não sei, colaborar com o erro, né? Mas também, por outro lado, eu vejo que muitas vezes o profissional da saúde, o critério de exigência é baixo aonde ele está trabalhando. Então, eu tenho observado esse tipo de coisa, né? Eu até acho que, na verdade, essa informação que você está falando, o próprio Conselho Regional de Medicina, ele atribui muitos dos erros médicos a uma falta uma falta de adequada prestação de serviços, principalmente na área pública, né? No setor público de saúde. Não dá o suporte adequado. O suporte adequado, falta de medicamento, falta de subsídios básicos para se, de repente, fazer uma cirurgia de emergência. E, além disso, outro fato que também vem crescendo e talvez que possa estar colaborando com o crescente número de erros médicos é também a crescente instalação de novas faculdades, às vezes sem preparação, o que acontece também na nossa área. Só que, às vezes, diferente do que acontece na medicina, e aí eu vou trazer aqui, o senhor vai me dizer a opinião do doutor, que no nosso caso, existem diversas, como diz o Cortella, uni-esquinas aí, lançando diversas faculdades em uni-esquinas aí da vida, né? E de direito. E de medicina também. Só que no nosso caso, após, né, a conclusão do curso, a gente faz uma prova, né? Passa pela OAB e é uma prova realmente muito difícil. O doutor acha que não seria interessante talvez a ausência de uma prova dessa para o formando, né, o formado em medicina, não seria, talvez isso possa estar contribuindo também, mas às vezes uma má formação de alguns profissionais? Então, focando exatamente nessa pergunta, isso já é discutido há muito tempo dentro da nossa sociedade médica mesmo, né? Isso meio que tomaram já até como um ponto certo, né? Inclusive, não apenas os 6 anos, passar para mais um ano, 7 anos, né? Porque realmente o conhecimento médico ele mudou absurdamente. Botar nas últimas décadas, né? Da década de 90 para cá, basicamente, da década de 80 e 90, com avanço científico e tecnológico, principalmente, o conhecimento médico mais que dobrou do que se conhecia desde a época de Hipócrates, os últimos 30 anos, mais que dobrou. Então, é meio que arcaico ainda achar que apenas 6 anos, que era o conceito antigo, conceito europeu antigo, de que formava-se um médico. Então, já tem esse debate amplamente colocado dentro dos conselhos de medicina, na sociedade de medicina em geral, que realmente passaria para um ano a mais e deveria ter realmente essa prova de título, né? Para ser considerado doutor em medicina, né? Isso é um debate que é muito antigo. Mas, infelizmente, nós passamos por um período grande aí da nossa realidade, né, do Brasil especificamente, onde autorizou abrir-se faculdades de medicina a esmo, em qualquer lugar, as unisquinas da vida, né, como dizia o Cortella. Na verdade, há uma mercantilização também do estudo. E só que a ideia por trás disso era um pouco mais... Não era para aumentar o número de médicos, né, para a população. E sim, era realmente botar no mercado bastante para poder com baixa qualidade. Né? Isso depois houve um bloqueio disso. Esse estímulo foi bloqueado nos últimos anos e parece que vai voltar novamente, com esse estímulo novamente. Para abrir à vontade, qualquer um pode abrir. Né? Eu fui professor de 2 faculdades, fui professor da Faculdade de Medicina de Campos durante um grande período aqui e fui professor da Faculdade também de Medicina da Redentor, também um período também. Né? As duas eu larguei. Doutor, seu currículo está muito vasto, né? Não. A gente vai ter que dar uma analisada nessa certidão de nascimento. Porque alguma coisa, né? Não tá, se bem que, né?
Então, né? Não aparenta 20 anos de experiência. eu sou bem cuidado. Eu sou bem cuidado para minha esposa. Eu acredito nisso também. 6 anos, mais residência, né? Realmente. Na boa, você não está batendo. Eu queria puxar também, o doutor Cledemir puxou um negócio lá no início, realmente essa invasão da área da sociedade, da cirurgia plástica em específico, por outras especialidades. E isso acabou virando mais ainda os holofotes contra nós cirurgiões plásticos. Sim. Né? Infelizmente, né, no Brasil pode isso tudo. A verdade é essa, né? Pode isso tudo. Você não pode. Acho que. Mas presta bem atenção, doutor. Eu, o ano retrasado, né? Até mesmo pela minha proximidade com você, com sua família, com outros clientes, eu tenho muitos clientes que são da área médica, eu fui querer fazer uma especialização em erro médico. Então eu fiquei 1 ano fazendo uma especialização em erro médico, até mesmo para entender, se eu tiver que defender o médico, saber onde vão me atacar, né? E o que acontece? Eu tenho observado que, por exemplo, assim, tá muito fácil processar o médico. Eu tenho recebido demandas hoje no escritório, eu tenho hoje mais ou menos 26 ações de erro médico. Amanhã nós temos um cliente para Amanhã eu tenho cliente de erro médico. E o que acontece? Eu pego hoje uma pessoa, eu estou com um caso lá, não vou falar o nome por questão de privacidade, uma dentista, né, que ela fez um procedimento que não cabia a ela fazer. Qual foi o primeiro ato que eu fiz? Levar ela para a esfera criminal. Já fui na delegacia, já fiz um registro de ocorrência, entendeu? Por lesão corporal gravíssima que ela causou. Ela já vai responder criminalmente aquilo ali. Eu já vou para o conselho dela, já abro um processo administrativo, já vou para a civil. Então, quer dizer, a sobrecarga de ataques que um médico hoje leva de um profissional que está qualificado e pronto para atacar, essas pessoas que estão flertando e levianamente estão se atrevendo a ir por um caminho sem a verdadeira capacitação, não sabem o perigo que estão correndo. Uhum. Então, exatamente. Não sabe o perigo que estão correndo. Hoje nós vemos, né, claramente, assim, infelizmente, a cirurgia plástica, né, nós temos regras muito rígidas dentro da sociedade em relação ao que fazer, ao que mostrar nas redes sociais. Só que isso não vale para nenhuma outra especialidade médica, muito menos outras especialidades da área de saúde. Então, o que a gente vê é o quê? Dentro da própria sociedade de cirurgia, dentro da própria medicina, outras especialidades invadindo, entre aspas, né, invadindo o território da cirurgia plástica, né, especialidades que você nem imagina. Né, quando eu trabalho, mais uma conta também, eu fui bombeiro durante 12 anos. Né? Hoje eu seria tenente-coronel, eu saí capitão antigo, quase major. Aí, mas eu trabalhava na parte do quartel de Nova Iguaçu. E lá eu já era cirurgião plástico e lá era conhecido um psiquiatra que fazia cirurgia plástica em casa. Então, isso é um pequeno exemplo só. Isso era todo mundo conhecendo, era meio que até era folclórico na região lá. Né? Mas então não só apenas outras especialidades que invadem a cirurgia plástica dentro da medicina, como principalmente outras profissionais da área de saúde que não tem nada a ver com medicina. Né? A gente vê profissionais da face, profissionais enfermagem, fisioterapia, dentistas, medicina estética, nem isso, né? Esteticista, né? Existe uma especialidade que eu realmente, desculpa a ignorância, eu realmente não sei, mas parece que médico esteta, uma coisa assim, não é nem medicina, é uma faculdade que eu realmente não sei o que é feito lá. E essas pessoas, elas ficam na faculdade durante 4 anos, com a formação dela específica, não tem nada a ver com medicina, né? muito menos com cirurgia plástica, e depois essas pessoas fazem um cursinho, que é desses cursinhos de final de semana, a verdade é essa, infelizmente, dói, mas é verdade, e se acham aptas, né, a fazer esses procedimentos que o Dr. Cledemir comentou. Né? E isso vem trazendo lesões graves dos pacientes que, na grande maioria das vezes, não tem mais o que fazer. Porque uma cirurgia não é igual passar um creminho no rosto. Né? Deu uma alergia, só suspender o creme que vai melhorar. Ou passa um outro para melhorar. A cirurgia não, a partir do momento que você fez a cirurgia, não tem retorno. Né? A gente brinca, né? E é uma verdade que cicatriz é eterna. A cicatriz, uma coisa foi feita, foi feita. Infelizmente, aparece no meu consultório e vem aumentado, na verdade, nos últimos anos, né, pacientes
que sofreram, realmente, assim, que a gente olha o paciente, eu sinto dó, realmente assim, cara, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Mas são com lesões que não tem o que eu possa fazer que vai melhorar. É capaz até, se eu mexer, acabar até piorando o que já estava muito ruim ou que não tinha soluções, né? Isso, lesões em face, lesões corporais, Mutilações. Mutilações, entendeu? Na face, no corpo. Infelizmente tem acontecido e aumentado cada vez mais. O que eu tenho visto, Saulo, Glademir, o que eu tenho percebido, na verdade, é que essas pessoas de outras áreas de saúde, na verdade, elas não querem seguir o rito da cirurgia plástica, que é extremamente longo, né? Você precisa passar por um funil que é extremamente difícil, que é a faculdade de medicina. Depois de 6 anos, ainda vai ter que passar pelo menos, no mínimo, 3 anos na cirurgia geral, para se formar cirurgião geral, e depois vem um funil que é o pior de todos, é passar na residência de cirurgia plástica, que são mais 3 anos. Nossa. Então, você vai contar nessa brincadeira, no mínimo 12 anos, se você não parar em lugar nenhum. Se você acabou a faculdade de medicina, não consigo passar, vai perder um tempo ali. Não, se você for direto, é no mínimo 12 anos, no mínimo. E é lógico que a pessoa vai acabar esses 12 anos, ela não tem a experiência adequada ainda, né, para fazer coisas complexas dentro da cirurgia plástica. Vamos focar na cirurgia plástica. Não tem essa experiência. Então, o que eu tenho percebido é que essas pessoas escolhem a rota mais rápida. É muito mais rápido e muito com menos problema. Sem uma vigia da sociedade deles, vamos dizer assim, dos conselhos deles. Né? Os conselhos deles realmente fecham os olhos, fingem que não estão vendo e deixam tocar. Né? Deixam tocar muito, quando muitas vezes até estimulam esses profissionais de outras áreas médicas a invadirem realmente a área da medicina, especificamente, né? Vou focar novamente na da cirurgia plástica, né? E tem visto que quem tem percebido é isso, que na verdade é uma via de cortar o acesso. Você vai fazer um jump, você vai fazer um pulo absurdo, né? E pular lá na frente. Eles invertem, né? Eles plantam uma facilidade inicialmente, mas certamente a dificuldade eles vão colher depois. Não, e talvez seria o caso de trabalhar com parcerias e não autonomamente trazendo danos para a sociedade, né? Você vê, exatamente. Eu acho que sua esposa, por exemplo, é fisioterapeuta. Fisioterapeuta, trabalha direto contigo. Exatamente. Trabalha contigo. Minha esposa é fisioterapeuta, ela é responsável pela parte da toda a fisioterapia do meu serviço, né? Além de ser a CIL da minha empresa, ela que resolve tudo para mim. Eu sou o que eu sou por causa dela, né? Nossa. É verdade. E, por exemplo, então realmente a fisioterapia sempre trabalhou junto. É impressionante essa associação, a simbiose entre a cirurgia plástica e a fisioterapia, porque é necessário, né, o pós-operatório, né, específico para cada tipo de cirurgia, e é o fisioterapeuta associado junto com o cirurgião plástico, é ele que vai conduzir esse pós-operatório. Também existe a enfermagem, que também trabalha associada à cirurgia plástica, importante também no cuidado do paciente no pós-operatório, né? Outras especialidades médicas, principalmente a nossa sociedade irmã, que é a dermatologia, né, que trabalham junto, né, um trabalho em conjunto. Né? Então, mas nunca, cada um realmente pegando uma área para dividir a responsabilidade e cuidar globalmente do paciente. Uma equipe. Uma equipe grande, né, que vai capacitada e que vai dar todo o suporte que o paciente precisa. Isso é importante se eu falar, porque a incidência do erro médico não é somente durante a cirurgia. Ele pode acontecer em qualquer momento. Desde o início que o paciente senta à mesa para começar a consulta, ou seja, no pré-operatório, durante o operatório e também pós-operatório. Principalmente no seu caso, que é aquela obrigação de resultado, né? Aquele dado que foi colocado ali, dos 40% começa na consulta, focando novamente, né, enfatizando na cirurgia plástica, realmente, né, é muito difícil a gente passar isso para os nossos alunos, meus alunos de cirurgia plástica, que estão iniciando, e a gente mesmo, né, meu grande mestre, o professor Ronaldo Pontes, ele sempre falou isso, tem que tentar ler o paciente. Você tem que entender que o que ele está ali na frente, o que você vai propor para ele é o que ele anseia? Será que a expectativa dele condiz com a realidade cirúrgica? Porque em qualquer momento a expectativa tiver qualquer grau acima da realidade, ele vai ficar insatisfeito. Exatamente. Ele vai ficar insatisfeito. E daí a importância do termo de consentimento de informação. Extremamente. Né? Isso é interessante. Né? Até conversei com o Dr. Glademir um tempo atrás. Né? Isso era assim, meio que uma abominação no meio da cirurgia plástica, principalmente.
né? Porque, como eu falei, no meio médico em geral, era abominado, porque, poxa, cadê aquela relação médico-paciente? Aquela amizade, aquela relação realmente de carinho, de uma pessoa que vai, praticamente essa pessoa da sua família, que você vai cuidar daquela pessoa. Quando entrava esse assunto de termo, né, de autorização de procedimento médico, isso para todos os antigos era como se fosse um crime, entre aspas, um crime, não pode ser, né? Só que isso foi mudando e hoje já se inverteu, é uma regra. Né? Até os mais antigos ainda tem alguns ainda que resistência, porque acham que realmente, mas infelizmente, como nós começamos lá no início, né, o lado de cá era muito estimulado e não tinha um contraponto do lado de cá. Sim. Né? Sim. E esse termo realmente hoje é imprescindível. E agora, só para concluir isso, exatamente a importância disso, porque a responsabilidade civil, além dela estar amparada lá no Código do Médico, além de estar amparada no Código Civil, também está amparado no Código de Defesa do Consumidor. E lá no Código de Defesa do Consumidor diz que o prestador de serviço deve prestar todas as informações de forma clara e adequada. Daí a importância desse termo de consentimento, né, de informação, do profissional médico colocar ali tudo de forma clara as consequências que podem advir daquela cirurgia. Olha, você pode ter um pós-operatório dessa forma, você pode sentir isso, pode sentir aquilo, para não deixar gerar uma surpresa no paciente. Quando ele chegar no pós-operatório, o doutor não sabia que isso aqui, que ia acontecer isso, eu não sabia que eu ia ficar inchado dessa forma. Quando você tem o termo de consentimento de forma assinada, devidamente regulamentado, não, isso está aqui, o senhor assinou, o senhor sabia. Isso foi devidamente explicado no momento da consulta. Né? Isso tem o pós-operatório para a questão da estética deve ser importantíssimo, né? Da cirurgia plástica, né? O pós-operatório... Extremamente. Então, porque tudo começa lá naquela primeira consulta, lá com o primeiro contato com o paciente. O pós-operatório, ele não é depois que se opera o paciente. Tecnicamente Sim. Mas, na verdade, ele começa lá na primeira consulta, né? Muito antes até do pré-operatório. É ali que você começa, na verdade, a mostrar para o paciente, né, tudo o que é possível de acontecer, não apenas com os resultados que ele gostaria de ter com a cirurgia, mas também com as possíveis complicações que podem vir, né, ele submeter, né, aquele procedimento cirúrgico. Mas além disso, doutor, também o que acontece? Eu estou com um caso no meu escritório da situação do parto que demorou a acontecer. A pessoa entrou no hospital 9 horas da manhã e deixou em trabalho de parto até quase 6 horas da noite. A criança depois teve que ficar vários dias na UTI por causa da demora. E hoje a criança apresenta problemas mentais, né? A coordenação motor e tudo. Eu estou com esse caso trabalhando. E quando eu fui fazer a análise, o estudo do caso, eu encontrei com muito alarde problemas nesse sentido, na questão do nascimento da criança, da obstetrícia, praticamente dito. Eu tenho até uma matéria, vou mostrar para o senhor agora, para o senhor dar uma olhada, falando o que a gente encontrou em relação a essa questão do nascimento da criança. O pessoal do estúdio aí consegue colocar para a gente? O Conselho Nacional de Justiça registrou quase 35 mil novos processos de erro médico no país no ano passado. Um dos tipos de erro chama a atenção: a violência obstétrica. O menino Cauã não anda, não fala e se alimenta por sonda. A família acusa 2 hospitais de falta de atendimento adequado antes e depois do parto. São 8 anos lembrando disso e eu não esqueço nem o horário. Nem os horários eu não esqueço. O que era para ser uma alegria, né? Foi uma alegria misturada com tristeza, né? Que eu vi meu filho ali naquele hospital ainda 37 dias internado, entre a vida e a morte, né? Que os médicos diziam que ele não ia nem escapar. Em 2021, o Conselho Nacional de Justiça registrou 34.869 processos de erro médico. Entre os casos, cirurgias mal feitas ou no lugar errado, diagnósticos incorretos, infecções hospitalares, radiações inapropriadas e medicamentos errados. Aqui na Defensoria Pública do Distrito Federal, o número de pessoas que vêm fazer denúncias na área de saúde aumentou bastante com a pandemia de coronavírus. E especialmente um tipo de erro médico, a violência obstétrica. Os principais casos são a demora no parto normal ou a pressão que a mulher sente durante o parto.
xingamentos dos médicos, os mais absurdos, falando que ela não estava tendo força para suportar aquela dor, então xingamentos que não dá nem para falar aqui, mas assim, e que não cabem num momento desse tão importante para a mulher e para a família. No ano passado, um caso de violência obstétrica ganhou as páginas dos jornais. Vídeos da influenciadora digital Chantal Verdelho circularam pela internet. Mostravam humilhações e xingamentos do médico Renato Calil durante o parto da filha de Chantal. Segundo o Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, 5 pessoas morrem a cada minuto por erro médico. Profissionais de saúde podem sofrer punições pelos conselhos de classe. Também podem ser responsabilizados na esfera penal e civil, assim como hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de saúde. Existe a previsão, tanto no Código do Consumidor, para que eles respondam individual ou solidariamente, quanto no Código Civil, na medida do prejuízo provocado à pessoa, e também no Código Penal. E no Código Penal, seja um dano à vida ou à saúde, também o nexo causal vai comprovar por imprudência, negligência ou imperícia essa culpa ou esse dolo, e aí há um enquadramento legal previsto e as penas aplicadas. Voltando a gente aqui, eu tenho um caso muito semelhante com aquela primeira pessoa que aparece na reportagem ali. A família está totalmente destruída. Então, quando eu vejo, né, um jovem tão comprometido quanto eu vejo o seu trabalho, vejo você assim, pelo amor, né? Porque às vezes as pessoas até perguntam assim, que as pessoas às vezes falam assim, todo médico é rico. Eu acho que você já viu falar isso. Eu quero que meu filho faça medicina porque ele vai ganhar muito dinheiro, né? Às vezes a pessoa fala assim, doutor Glidemir, é bom ser advogado, ganha dinheiro. Eu sempre tenho uma frase única. Faça aquilo que você tem amor para fazer. Se você não tiver amor à sua profissão, você sempre vai ser infeliz. E você nunca vai conseguir dar o seu melhor. Então, quando eu vejo o doutor falando, o brilho nos seus olhos, a firmeza, a determinação, a busca pelo conhecimento contínuo, eu me vejo assim também. E só que às vezes a gente não vê isso nos demais profissionais. E isso, de certa forma, às vezes é a ganância pelo dinheiro fácil entre aspas, né? O risco que as pessoas correm em praticar coisas que a gente observa que deu tudo errado, né? E como se destrói famílias, né? Tanto na área do direito quanto na área da medicina. Por exemplo, existem pessoas que às vezes me procuram que eles falam assim, doutor, eu prefiro morrer do que ficar preso, de perder minha liberdade. Então eu estou lidando ali com o bem da vida. Imagina um médico, né? Porque o efeito de um erro médico não está só naquele paciente, destrói-se toda uma família. Então essa é uma grande preocupação, e por isso que muitas vezes eu entendo que o judiciário tem que ser bem firme. Tem que ser bem firme porque a medicina, assim como o direito, não são para aventureiros, né? A gente aqui não pode ser aventureiro porque as pessoas colocam as vidas dele nas nossas mãos. Quantas pessoas, esse dia eu estava dando uma palestra na OAB para jovens advogados e falei com eles, olha, hoje nós estamos entregando a sua carteira de advogado aqui. E uma frase que vocês vão ouvir, que eu sempre ouvi e ouço até hoje. Doutor, abaixo de Deus eu só confio no Senhor. E essa é uma verdade. As pessoas entregam a esperança de vida deles em nossas mãos. E é um peso, né? Até nós, eu conheço o doutor, a família, eu sei dos traços que a gente tem em relação a afinidades religiosas, né? Que a gente observa a questão cristã que nós temos, né? Que ela acaba influenciando e sendo basilar do amor ao próximo através da nossa profissão. Então isso para mim é muito importante, a pessoa poder desenvolver o trabalho com amor à profissão e principalmente amor ao próximo. Porque a dor é muito grande, né? Você observa, não sei se você já viu quadros assim, já deve, né? Dar notícia de óbito, coisa assim. Vamos falar por partes então. Primeiro, assim, minha esposa sabe, né, melhor que ninguém, que o meu maior crítico sou eu mesmo. Sim. Né?
Sim. E o meu maior cobrador sou eu mesmo. Sim. Muitos colegas até falam que, até colegas da área de estudo da mente, falam que eu não deveria ser muito assim, que eu acabo me cobrando demais. Sim. Mas justamente quem está de fora, né? Quem está de fora daquela situação nossa cirúrgica, não entende o tamanho da responsabilidade que está na mão nossa de cirurgião. Como eu falei, poxa, aquela pessoa, né, ela está dando o bem mais importante que ela tem, que é a vida dela. Ou o familiar está me passando nas minhas mãos, está passando para a minha mão a coisa mais importante que aquela pessoa, aquele familiar tem, que é o esposo dela, que é a esposa dela, que é o marido, que é a mulher, que é o filho, a filha daquela pessoa, está botando na minha mão. É a coisa mais importante. Então, a responsabilidade que eu tenho na sala cirúrgica é tamanha que quem está de fora não vê. Não consegue entender isso. Acha que é apenas mais um mero procedimento cirúrgico. Vamos tocar aquilo ali rapidinho. Não. É por isso que quem me conhece de perto sabe como eu sou metódico, né? Eu sou muito assim, os protocolos à risca, com o paciente, todo o cuidado que eu tenho durante a cirurgia, justamente porque eu estou cuidando do bem mais importante que alguém tem. Sim. Que alguém tem, né? E como eu sou o maior crítico de mim mesmo, né? Provavelmente eu não me perdoaria, né, se tivesse algo acontecido com o paciente que tivesse passado por mim, que eu pudesse ter sido evitado aquilo ali, né? E como você comentou também, né, realmente, isso vai muito da gente, do nosso amor ao próximo, né, daquilo Exatamente. que Jesus nos ensinou, né? Ama o próximo como a ti mesmo, né? E o que eu gostaria também de passar também é o seguinte, né, que a gente deve levar esse amor, essa mensagem de amor ao próximo, aquela pessoa que está ali, que é a mensagem de Cristo, na verdade, de toda forma possível, né? Como é que ele vai levar? Toda hora ele vai levar essa mensagem. E se preciso for, a gente leva alguma palavra. Ou seja, não é com a palavra que vai levar, é com nossos atos. Sim. Como a gente atua, né, no dia a dia, porque nós estamos cuidando com o maior bem de alguém, né? E esse cuidado é extremamente importante, né? Voltando àquela reportagem que teve, cortando aqui um pouco do assunto. Não, claro. Né? É interessante, 2 dados importantes ali, realmente falaram muito sobre, no caso da ginecologia obstetrícia, então nós temos 2 dados dentro da sociedade importantes sobre em relação a erro médico. 2 dados que são diferentes, mas eles estão inteiramente interligados. Por exemplo, a pergunta, está falando agora dentro da especialidade médica, perguntar para o doutor Grademir, doutor Saulock, qual a especialidade médica que mais tem doente psiquiátrico? Eu acho que pode ser a cirurgia plástica. Não, a psiquiatria. A psiquiatria, né? não, sim. Psiquiatria. Tá uma piadinha, mas é verdade. Parece que é pergunta de prova, mas não é verdade. A psiquiatria gira 98%. Não é 100% dos pacientes que são doentes psiquiátricos. 2% não são psiquiátricos. Estou falando para paciente psiquiátrico, lembrar que paciente psiquiátrico não é maluco, aquele negócio que é pintado em filme. Né? Muita acha que eu falo do doente psiquiátrico que é aquele que quer sair pelado na rua com a mão com o chapéu de Napoleão. Não tem nada a ver com isso. Está falando de distúrbios, né, psicológicos, né, que estão envolvidos, estão 98%, não são 100%. Em segundo lugar está a cirurgia plástica, 90%. 90% dos nossos pacientes têm um distúrbio psiquiátrico. Então, olha só, esse é o primeiro dado. Pronto, vamos pegar esse dado e guardar aqui. Agora, voltando para o lado de cá agora, um outro dado, né? Isso é um dado também da Sociedade Nossa de Cirurgia Plástica e também no caso do Conselho Federal de Medicina. Das especialidades médicas, a que tem o maior processo por erro médico é a obstetrícia, a ginecologia obstetrícia, né? Gira em torno de 60%. Em segundo lugar, está a cirurgia plástica. Então, nesse caso, por acaso, a cirurgia plástica não está em primeiro. Mas está muito relacionado ao quê? Por que eu falei que os 2 dados estão relacionados? Porque o do nosso tipo de paciente, onde grande parte deles tem algum grau de distúrbio psiquiátrico. Interessante, eu não sabia isso. Né? Então, são 2 dados diferentes. Né? São 2 dados diferentes, mas que estão intimamente interligados. Sim. Porque também, né, na cirurgia plástica, nós estamos em segundo lugar em relação ao processo, né, em relação ao processo por erro médicos. Né, não vamos entrar aqui se tem um mérito ou não do erro médico, né, como falamos, né, da grande maioria dos casos, né, não é, né, mas um outro dado interessante, né, dos casos, né, de erro médico relacionado à cirurgia plástica, isso é muito interessante também, que são dados da Sociedade de Cirurgia Plástica também. De todos os casos, todo mundo, então o mundo existente, do universo de erros médicos na cirurgia plástica que acontece,
95% não são cirurgiões plásticos. Que isso? Que não são realizados Não são realizados por cirurgião plástico. Olha só. Aconteceu um processo com um paciente que fez uma lipoaspiração. Fez um processo com um paciente que fez uma mamoplastia. Aí você vai pegar, 95% não são cirurgião plásticos. Remete àquilo que a gente estava falando. Então, isso é um dado. E outra coisa, então, desse universo. E dentro desses 95% que não são cirurgião plásticos, ou seja, desses 5% que são cirurgião plásticos, 95% não são erros médicos. Só 5%. Então você pega 5% entre 5%, né? Que estão nesses casos que estão relacionados realmente aos erros médicos, como por realmente que foram. Ou né? seja, estatisticamente ele some. Exatamente. No Ele grande some. universo. No grande some universo lá, ele some. Mas a gente continua sendo como uma grande vitrine, né? Isso aí é muito interessante que estou falando, essa questão do Pessoal, olha, o último programa é aquele like, compartilhar, imperdível, manda lá pro seu vizinho, para aquela amiga sua que quer fazer cirurgia conseguir plástica. outro horário para ele vir aqui. Por quê? Porque agora, entendeu? Manda sua pergunta, nós vamos estar aí. Fala, pois não. Então, remetendo ao que você está falando aí em relação a pacientes psiquiátricos, né, que estão ligados à área da cirurgia plástica. Vamos botar assim, não, só botar no paciente psiquiátrico, vamos botar assim, com algum grau de estudo psiquiátrico. Sim, Porque infelizmente existe esse preconceito, esse estigma de achar que o doente psiquiátrico é aquele que vai correr pelado na rua com o chapéu de Napoleão. Não é. Mas isso é mentira, isso não é. Isso é mas se é um caso assim, conversar com os psiquiatras, isso aí não beira 0,1%, né, dos pacientes. Né? A gente vê muito em jornal, em rede sociais, aquele. Não sei se o doutor vai lembrar. Um brasileiro aí que queria ficar igual o Ken humano. Acho que isso retrata muito isso que o senhor falou. E o outro. Fica igual a Barbie, né? Tem também uma mulher que quer ficar igual a Barbie. Um quer ficar igual o Ken humano. E um lá de São Paulo que ele queria ficar igual um tigre. Ele queria ficar igual o tigre. Sim, isso aí e aí eu pergunto ao doutor, o que o doutor faria num caso desse? Deve acontecer, não nesses casos extremos, mas alguém que chega lá mostrando uma foto da boca da Angelina Jolie. Eu quero ficar igual com essa boca aqui, eu quero ficar igual com esse olhar, enfim. Quer ficar parecido com o Dr. Glaidemir. Com o Dr. Glaidemir, bonitão assim, quero ficar cara com essa carinha bonita, novinha assim. E aí, considerando que, no caso hoje, entendimento jurisprudencial, né, jurídico, que a obrigação do cirurgia plástica seria de resultado. Numa situação dessa, o senhor tem que falar a verdade, olha só. É impossível. Por melhor profissional que eu seja, eu não tenho como fazer milagre, não tem como fazer com que você fique igual a ela. E tem alguns dados também, novamente, eu vou puxar então alguns dados que existem. Né? Alguns dados importantes, que são interessantes, que todos estão relacionados a uma resposta parecida. Bom, primeira coisa, existe uma doença específica com o CID, né? Código Internacional de Doença, que foi escrita, na verdade, entrou no CID-10 devido à cirurgia plástica, que é chamada de síndrome de dismorfismo corporal. O que é isso? É o paciente, na verdade, que ele se vê de uma outra forma que ele não é. Quando ele se vê refletido no espelho? Ele se enxerga de uma forma que ele não é. Ou ele se enxerga feio demais, ou ele se enxerga bonito demais, ou se ele enxerga... Ou seja, aí como ele se enxerga de uma forma que ele não é, ele acaba buscando o cirurgião plástico, vamos botar especificamente o cirurgião plástico, para resolver um problema que não existe. Porque como ele tem esse distúrbio psiquiátrico, né, que é essa síndrome de dimorfismo corporal, chamada de SDF, né, síndrome de dimorfismo corporal, tá em inglês, no caso, a sigla, né? Você nunca vai poder dar ao paciente um resultado que ele gostaria. Porque ele não tem esse problema. Esse problema é totalmente psiquiátrico. E cabe ao cirurgião plástico ele identificar isso. Meu mestre, professor Ronaldo Pontes, ele sempre fala, né? Você tem que identificar a sirene girando na cabeça do paciente. Muitas vezes, né, doutor Glaidemir, sabe que passa, né? Sim. Depois que passa essa sutil, sirene, né? A sirene tá meio com a luzinha velha, mas tá lá. Ou o cirurgião plástico não quer enxergar a sirene. Mas aí você vai, quando passa um pós-operatório que os problemas acontecem, aí vê, poxa, o paciente deu todos os sinais. Ele avisou de todas as formas. Ou o cirurgião plástico ele não enxergou ou não quis enxergar, né? Então esse é o primeiro dado, da síndrome de dimorfismo corporal. E recentemente, de 2015 para cá, surgiu um outro dado, né? 2015, 2014 para cá, que as redes sociais visuais não começou, na verdade, com o Instagram, começou com o Snapchat, né? Vocês vão lembrar que nos Estados Unidos é mais forte,
Aí no Brasil nunca foi tão forte, existe ainda no Brasil. Acabou que o Snapchat hoje faz parte do grupo Instagram, exatamente. Mas que o Snapchat ele era um aplicativo de fotos. É como basicamente é o Instagram hoje. Então foi criado nos Estados Unidos também uma nova doença. Essa aí ela não tem um CID próprio, não. Mas ela está muito relacionada à síndrome de dismorfia corporal. Que nos Estados Unidos é conhecido, nos congressos americanos que a gente vai, fala muito que é o Snapchat Syndrome. Que é a síndrome do Snapchat. O que é? O paciente, ele tira, sem brincadeira, né? A minha esposa, ela tá para confirmar. O paciente tira 1000 fotos em selfie, com várias posições, assim, parece, quem olha, vai estar tudo igual. Sim. Vai escolher uma foto, e naquela uma foto, ela coloca 100 mil filtros em cima. Isso era comum no Snapchat, hoje é a coisa mais comum que tem no Instagram. Né? Coloca aqueles filtros. Então a pessoa posta aquela foto dela com selfie, de 1000 fotos que ela escolheu a dedo, passou 1 hora escolhendo qual foto daquelas 1000 fotos que ela vai escolher para postar, e naquela uma foto de 1000 fotos, ela vai colocar 1 zilhão de filtros. Ela posta aquilo ali. E ela, na verdade, ela na rede social não é ela. Isso acontece muito. É um avatar dela. Então a pessoa chega no consultório com aquela imagem, querendo ficar com aquele... Olha, eu tiro a foto, eu tô assim, mas como eu olho no espelho, claro, não é. Então isso foi gerada essa nova doença, isso vem em 2015 para cá, foi começado a falar nos congressos americanos, que é o Snapchat Syndrome, né? Que essa síndrome, na verdade, ela está muito relacionada, está relacionada a esse outro dado que é da síndrome de dismorfia corporal, né? Aqui a síndrome de dismorfia corporal é um pouquinho diferente, porque na verdade o paciente enxerga uma coisa que não existe, né? Eu acho que eu tenho esse nariz aqui um pouquinho para cá do que para que você olha, não tem nada. Então é diferente do que o Snapchat Syndrome, que na verdade é querer buscar uma coisa que ele mesmo criou virtualmente. Vai ter sempre aquele que vai embarcar. Né? Vai ter sempre aquele cirurgião que vai embarcar naquela ideia e tentar fazer. E geralmente não vai dar certo, vai dar problema. Geralmente vai dar problema. Né? Então essas duas informações estão interligadas. Né? Agora, né, voltando àquela outra, né, nós temos que estar atento. Uma das coisas que a gente foca muito com nossos alunos, né, nossos residentes de cirurgia plástica, é tentar identificar. Mas é difícil a gente segurar também o afã cirúrgico do recém-formado. Né? Então, infelizmente, hoje, o recém-formado ele já vai para a rede social, ele já vira um AIS da mídia. Né? Eu antigamente, a gente tá ficando um pouco mais velho, né, Guilherme? A gente, né, tá ficando um pouco velho. Eu nem sei mais. Né? Tá ficando um pouco mais. Eu tô me sentindo já ancião. Ele tá ficando um pouco velho. Eu imaginava que essa geração mais nova, que eu digo assim, que tá aí nos 20 e poucos anos, né, até na casa dos seus 20, 30, até 40 anos, seria uma geração mais inteligente em relação à rede social, tá? Em relação à internet, à informação na internet. É que eu vejo nossos pais... quando aquilo caiu na mão deles, essa tecnologia, que ele não fazia ideia que fazer, né? Chegar assim, filho, como é que liga o celular aqui? Não sei, é uma coisa assim, totalmente nova. Então eu até compreendo essas pessoas assim, com mais idade, um pouco mais experientes, né? Pegar uma informação e achar que aquilo é verdade e passar para frente, né? Eu imaginava que essa geração mais nova, por seres nativos digitais, eles são classificados assim, ou seja, já nasceram com a tecnologia, que eles seriam mais espertos, né? Ia ver uma parada, ver que isso é uma montagem, né? Ver uma imagem de um resultado de uma cirurgia, isso é mentira. Não, mas parece que tá pior. Eu acho que eles ficaram mais, entre aspas, emburrecidos do que a geração mais experiente. Essa coisa me espantou, sabia? Doutor, a gente abordou na última pesquisa, foi na França? Foi na França, uma pesquisa que a atual geração, pela primeira vez na humanidade, ela não são mais inteligentes do que os pais. É a primeira vez. Então a percepção minha, nem sabia. A percepção minha tá é verdade. França Alguém soltou. Alguém já fez essa brincadeira. Eu queria fazer um estudo sobre isso e perdi. Brincadeira, alguém já lançou na muito é fruto disso, por conta disso aqui. Não, e detalhe, eles têm aqueles aplicativos agora de relacionamentos, né? Que fica dando match, né? As coisas um com o outro. E a grande quantidade de reclamações, sabe o quê? Conheci uma pessoa na internet. Quando eu fui ver pessoalmente... Rapaz, como é que cai? É inacreditável como é que hoje ainda dia cai nessa, né? Ainda cai nessa. Hoje em dia, nessa geração mais nova, eu não acredito. Vocês que são disso. Eu lembro meu filho quando nasceu, aí já... Meu filho pegava o iPad, tudo era no iPad, passava assim iPad.
Ele chegava pra televisão e queria passar um canal, ele ia na televisão, passava, se achando que era a mesma era coisa. normal. Então você fica um nativo digital, ele achando que ia passar o canal da televisão, passando a mão assim. A gente dava risada, a gente olhava assim, engraçado. Né? Mas essa geração, meu Deus do céu, né? Eles estão Não, é verdade. emburrecendo, né? Então, E estão acreditando em tudo. Eu tá falando isso por quê? Porque você pega o recém-formado, que existe, voltando àquela informação lá atrás, que realmente existe uma fome cirúrgica absurda, e esses colegas recém-formados, jovens ainda, têm um conhecimento de mídia, que é uma coisa absurda, coisa que a minha geração para cima ninguém tem, né? Uma coisa que nós temos que aprender, nós fomos aprendendo com isso ao longo dos anos, das décadas com isso. E eles já são ases naquilo que eles lidam ali, nas redes sociais, e as pessoas caem naquilo ali. Né? Então cai porque naquela falta de experiência também. Né? Aí vai cair naquela que o Gradini falou realmente, que a falta de experiência acaba levando a problemas. Né? Porque a cirurgia não tem jeito. Cirurgia é experiência, é tempo. É diferente da área clínica. A área clínica, eu tenho um professor meu, um grande mestre, o professor Tarantino, que era um grande mestre de pneumologia do Brasil todo, que ele falava muito assim: você quer ensinar alguém a ser médico? Tranca ele com todos os livros de medicina num quarto durante 1 ano, que ele vai sair formado médico depois de 1 ano. Clínico. Né? Ele vai sair formado, porque é só estudar, tem que estudar muito, estudar. Já o cirurgião, não. O cirurgião não tem tempo, ele precisa de tempo. Ele precisa de hora de voo. Não tem jeito. Ele não vai pegar a hora de voo lendo livro. Agora, ele vai pegar a experiência técnica, assim, de realmente conhecer novas técnicas. Agora, ele precisa de hora de voo. Né? Agora, doutor, tem uma história que me contaram na infância, que agora eu vou descobrir se é verdade ou não, que eu tô com a pessoa certa para saber se é verdade ou não. É bem bom. Na minha época, tinha um famoso cirurgião chamado Ivo Pitangui. Grande mestre, professor Pitangui. Né? Disseram que ele se aperfeiçoou em um grande acidente que houve de queimados em um hospital e para qual ele era recém-formado, foi para lá e trabalhou. Teve uma história parecida? Não foi bem assim, não. Teve o grande incêndio do Grande Circo em Niterói. Conhece Niterói ali? Sim. Onde fica, na descida da ponte, tem um Extra, que agora eu não sei se é Extra ainda. É Extra ainda? Acho que mudou. Não, é Extra ainda. Na descida da ponte, tá? Ali ficava um circo. Eu esqueci o nome do circo, tá? Esse incêndio, se não me engano, agora é até um erro. Professor, mestre Ronaldo, desculpa, professor Ronaldo, se eu estiver errando a data. Mas foi, se não me engano, em 1961. Talvez se alguém que puder me ajudar, ajuda aí, Luz. Ajuda aí. Quando for o grande incêndio se não me engano, foi o Grande Circo Nacional em Niterói. E aconteceu, tinha 2.000 pessoas debaixo da lona, pegou incêndio, aquilo tudo, e as pessoas ficaram presas ali dentro. Nossa. 17 de dezembro de 61. Caramba, hein? Professor? Professor, pensando o quê? 60 de dezembro, Grande Circo Norte-americano. Grande Circo Norte-americano, Niterói, naquela área onde ficava. E, então, 500 pessoas morreram. Eu sei, tinham 2.000 pessoas ali dentro. Mais de 800 sofreram ferimentos. Tinham quase 2.000 pessoas ali dentro. E, ou seja, ali, Dr. Ronaldo Pontes e professor Pitangui, professor Ronaldo Pontes e professor Pitangui, eles formaram o serviço professor Pitangui. Os dois fundaram junto do serviço professor Pitangui, que na verdade não tinha esse nome, né? Era o nome da 13ª enfermaria, a 33ª enfermaria Santa Casa, tá? E eles formaram isso na década de 50, né? E no final da década de 50 foi formado o serviço. Depois, o professor Ronaldo, ele é de Niterói, o professor Pitangui do Rio, o professor Ronaldo ainda estava em Niterói e tal. Quando teve esse incêndio, tá? Pegaram todos os cirurgiões plásticos que existiam na época, quase ninguém. Só tinha o professor Ronaldo Pontes e o professor Pitangui, e pegaram vários recém-formados. Outro professor meu, grande mestre meu, professor Carlos Caldas, tá? Que ele era, no caso, residente do serviço, então, que tem então o serviço 33ª enfermaria, que era o Dr. Ronaldo Pontes e o Dr. Pitangui. E eles, todos esses cirurgiões antigos, eles foram cuidar. A grande maioria dos pacientes foram para o Hospital Antônio Pedro, né? E saiu distribuindo. O Hospital Souza Guiar, tanto que não existia enfermaria de queimado nesse lugar. Foi criada enfermaria específica no Hospital Antônio Pedro, que tragédia. Niterói. O serviço de queimado Souza Guiar foi criado por causa disso. Então, nesses casos, nesses pacientes, então foram centenas de pacientes que eles pegaram para cuidar. Então, acabaram ficando assim. Na verdade, esse evento foi um evento trágico. E, principalmente, os dois cirurgiões, o professor Pitangui e o professor Ronaldo Pontes, ficaram muito conhecidos na época. Eles comandaram, né? Eles comandavam a 33ª enfermaria e comandaram todo o atendimento dessas vítimas desse incêndio.
Porque a história... Aí depois o professor Ronaldo Pontes foi para Niterói, foi fundado o nosso serviço, que esse ano, nós estamos em 2023, não. Ano passado foi feito 50 anos, né? Nós comemoramos 50 anos de serviço nosso. Então já tem 50 anos de serviço que o professor Ronaldo Pontes fez em Niterói, e o professor Pitangui continuou com o serviço da 33ª Enfermaria no Rio de Janeiro, né? Na Santa Casa. Infelizmente o professor Pitangui faleceu, mas nosso grande mestre está aí, o filme forte operando, hein? É mesmo? Operando pra caramba. Caramba, porque eu sempre ouvi essa história, alguma coisa eu fiquei pensando assim, caramba, como é que o cara conseguiu explodir assim, né? Que o Pitangui era conhecido, né, no mundo inteiro. Ele foi o grande responsável por levar a cirurgia plástica brasileira ao nível que está. Ele foi o nível internacional. É mesmo, a cirurgia plástica a nível mundial Antes dele, na verdade, no mundo todo, não existia grande serviço de cirurgia plástica. Existia serviços aqui e acolá, serviços nos Estados Unidos, perdidos, assim, mas não com o nome de cirurgia plástica. Era um serviço de cirurgia plástica. Era meio que serviço da face, serviço da mão, serviço da mama. Eram coisas isoladas. Sim. Não um serviço unificado, onde faziam todas as especialidades de cirurgia plástica, né? Então, ele foi realmente o grande marco. Ele é responsável por fazer isso pela cirurgia plástica mundial. Por isso ele é conhecido no mundo todo, né? Ele ajuntou todas as especialidades que eram meio que isoladas: nariz, mama, face, abdômen, contorno corporal, e fazer um serviço, que continha todos esses especialistas, né? É muito legal, né? Muito legal. Doutor, suas redes sociais, para o pessoal que quer te acompanhar, saber um pouco do seu trabalho, como é que funciona? O que você usa hoje? Então, temos o Instagram, pode seguir no Instagram. Gustavo Cortes? Gustavo Cortes Plástica. Gustavo Cortes Plástica. Isso, no Instagram já tá lá. Ali vai ter todas as informações. Existe um site também. Por que pareça, né? Hoje em dia tá um pouco desatualizado o site, ninguém usa mais site. Mas existe também um site que é drgustavocortes.com.br. Né? Ali tem informações, mas realmente informações de site. Eu sou consultório em Campos mesmo, né? Consultório aqui em Campos. Eu ainda vou e volto em Niterói, nosso serviço de cirurgia plástica. Agora, em dezembro, fui lá, teve a nossa prova para os alunos que vão entrar para a residência de cirurgia plástica agora em 2023, já foram aprovados. Foram 5 alunos, né? São sempre 2 brasileiros e 3 estrangeiros, né? Então, estive lá em Niterói agora. Estou sempre lá no serviço nosso, mas meu consultório, meu serviço agora aqui em Campos, é ali na Avenida Pelinca, número 238. Tá bom, isso é muito bom. Doutor, olha, a gente teria aqui um prazer imenso de estar conversando contigo cada vez mais, entendeu? Um prazer muito grande estar aqui, espero novas oportunidades de estarmos juntos, né? Queria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal aí, principalmente para a população, para a nossa sociedade, né? Em relação da busca, da escolha dos bons profissionais, entendeu? Em relação da importância de as pessoas às vezes não tá tão apegado ao preço, porque às vezes pode acabar pagando com a vida, né? Uhum. E da importância de ter tranquilidade e calma na hora de procurar um profissional. É lógico que a gente tem aquelas questões de emergência, né? Sim. Que a gente entra em qualquer lugar em desespero, mas principalmente nessa área da cirurgia plástica, né? Que eles tenham bastante cautela. Deixar sua mensagem final pra gente. Primeiro, agradecer novamente meu grande amigo, Dr. Glaidemir, Dr. Saulo, por estar participando aqui do Contraponto Podcast. Realmente isso aqui foi excepcional, muito legal esse bate-papo, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte: pessoal, vocês têm que procurar a experiência do profissional. Não busque apenas em rede social. Ali você vai ter as informações básicas sobre o profissional. Busque a formação dele, busque o tempo de formado, isso é importante. Por onde ele passou. Cuidado com pessoas com formação de 2 horas, e brinca que tem 2 horas de médico, né? Cuidado, são pessoas que são asas em rede social. Busque experiência, sejam mais espertos em relação a isso, né? Busque também resultados dos pacientes, pessoas próximas, né? E principalmente quando o Dr. Glaidemir falou em relação a preço, é sua vida que está ali em jogo, né? Existe uma diferença absurda, existe um abismo de diferença entre preço e valor, né? Sim. Isso é um abismo de diferença. Preço, você pode precificar qualquer coisa, posso precificar esse papel, esse copo. Agora, o valor, ele pode ser inestimável. É sua vida que está. Então, nós temos que buscar realmente essa informação com o paciente. E o mais importante, eu gostaria de deixar a mensagem para vocês:
ame ao próximo, a gente precisa desse amor ao próximo. Nós temos que nos doar, ajudar as pessoas. Né? Jesus ensinou, nós devemos amar os próximos como a nós mesmos. Né? E Ele te ama. Busque sempre que Ele vai... Busque que Ele vai te responder. Ele vai te responder da forma que Ele deseja, não da forma que você gostaria. Tá? E essa mensagem de Deus nós temos que levar todas as pessoas com o nosso agir, com o nosso dia a dia, com o nosso ser, e não apenas com palavras. Verdade, verdade. Doutor Saulo. É isso aí. Eu queria agradecer a sua presença, doutor. Dizer que foi um bate-papo bastante proveitoso. Acho que conseguimos trazer bastante informação bastante relevante. Nossa, não para de ficar batendo papo aqui até. Né? Se não fosse o papo vai fluindo fácil. O doutor fala fala bem. E agradecer mais uma vez a sua presença aqui e dizer que o nosso podcast está à sua disposição para quando o senhor quiser voltar. Não, ele vai ter que voltar. Né? Vou trazer seu irmão também, os irmãos dele também. Vamos trazer um por um. Aí vai ter muito papo. Vai ter muito papo. A gente vai traçar uma nova pauta para isso. Pedir a vocês, dá um like, compartilha. Olha só, semana que vem, no próximo episódio nosso, daqui a 15 dias, né? A gente vai estar trazendo um programa falando sobre mentes criminosas. Uma psicóloga renomada, especialista em perfil psicológico, vai estar aqui conosco. Importantíssimo, vocês não podem perder. Tá? Extremamente interessante. E um grande abraço a todos. Dê aquele like pra gente aí. E que Deus nos abençoe. Tá? Um forte abraço.